Vamos começar a gravação da segunda parte da lista de exercícios do módulo 2 da unidade 3 da disciplina de Lógica Computacional. No vídeo anterior, nós corrigimos até o exercício 6 e agora vamos fazer o 7. O que diz no exercício 7? Crie um grafo planar, G de VA. Então imagina, desenhe um grafo qualquer, com a notação formal de vértices e arestas, que permita um caminho euleriano. Então imagina um grafo, e dentro desse grafo eu tenho que poder fazer um caminho euleriano. Ou seja, visitar cada uma das arestas uma única vez. Represente este caminho com um conjunto de pares ordenados, C de V1, V2, na ordem exata em que as arestas devem ser atravessadas. Represente graficamente o grafo também. Você concorda comigo que este grafo abaixo é um grafo planar? Sim, né? Uma vez que ele não tem intersecção de arestas. Vamos fazer a notação formal deste grafo. Conjunto V são os vértices. 1, 2, 3, 4. Conjunto A, que são as arestas. 1 com 2. Aqui eu não tenho sentido, né? Não tenho direção. Então, parênteses. 2 com 3. 3 com 4. Agora, este grafo permite um caminho euleriano? Permite, né? Eu consigo percorrer todas as arestas exatamente uma vez, sem repetir nenhuma aresta. Então vamos definir um caminho C, que vai ser composto pelos pares ordenados, representando esse caminho euleriano. Então, colchetes angulares. Vou começar no 1 para terminar no 4 o meu caminho. Então, de 1 a 2, uma aresta com sentido, para fazer o meu caminho, né? De 2 para 3 e de 3 para 4. Então aqui eu joguei seguro, né? Não inventei muita firula, fiz um grafo bem simples para fazer um caminho euleriano também bem simples. Exercício 8. Com os mesmos requisitos do exercício anterior, crie um grafo não planar que não tenha uma maneira de ser desenhado sem intersecção de arestas. Então, no anterior, eu tinha que fazer um grafo planar com notação formal que permitisse um caminho euleriano. Eu tinha que representar esse caminho com um conjunto de pares ordenados. Então, caminho euleriano que não repete arestas. Aqui é a mesma ideia, mas com grafo não planar. Será que é possível? Primeiro, nós temos que pegar um grafo que com certeza seja não planar. Que não tenha como desenhar ele de maneira planar. Por exemplo, um K5. Nós sabemos que o K5 é não planar pelo teorema de Kuratowski, que diz que qualquer grafo completo acima de K4 é não planar. Mas será que eu consigo fazer um caminho euleriano neste grafo? Ou seja, um caminho que percorra cada aresta exatamente uma vez? Vamos tentar. Primeiro, eu coloquei números nos vértices para a gente se achar melhor. Agora, vamos fazer a notação formal. Meus vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Minhas arestas. 1 com 2. Sendo um grafo completo, se eu for fazer aqui os pares das arestas, eu vou ter cada vértice com cada um dos outros vértices. Vai ficar uma lista bem grandinha aqui. Mas como é um grafo completo, né, tem essa regra de cada vértice conecta todos os outros vértices, eu vou colocar simplesmente que ele é um K5, que subentende-se que todos os vértices se conectam com todos os vértices. Sem sentido aqui, sem direção. Agora, para fazer o caminho euleriano nesse grafo aqui, é o meu C, aí sim eu vou precisar colocar os pares ordenados na ordem de visita que forme esse caminho euleriano. Note que assim como no exercício anterior, o caminho euleriano meu pode variar um pouco do seu, principalmente considerando de onde vocês vão partir, né? De onde vocês vão iniciar o caminho de vocês. Então, por exemplo, eu vou começar com 1, 4. Depois, 4, 2. Nota que no desenho ali ao lado, eu estou colorindo em vermelho. Depois, 2, 5. Depois, 5, 3. Depois, 3,
1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 5. Por fim, 5, 1. Então fiz um caminho euleriano, que por um acaso também é um circuito, que percorre todas as arestas do meu grafo exatamente uma vez, sem repetir nenhuma aresta. Nota que algumas vezes uma aresta cruzou a outra. Não tem problema nenhum, eu não repeti nenhuma aresta nenhuma vez. Note que algumas vezes também eu voltei no mesmo vértice. Não tem problema também. O caminho euleriano não pode repetir arestas, ele pode repetir vértices. Então, vértice 1, por exemplo, eu acredito ter encostado nele umas 3 vezes aí, né? Perfeito. Exercício 9. Crie um grafo planar G de VA que permita um caminho hamiltoniano. Enquanto o caminho euleriano começa com E, que é uma vogal, igual a aresta, que começa com A, que é uma vogal, o caminho hamiltoniano começa com H, que é uma consoante, igual a palavra vértice, que também é uma consoante. Também começa com uma consoante. Logo, um caminho hamiltoniano é um caminho que ele passa por todos os vértices de um grafo exatamente uma vez em cada vértice. Ele não repete vértice. A aresta pode repetir, a aresta pode omitir, não tem problema nenhum. Eu tenho que passar por todos os vértices exatamente uma vez. Represente este caminho com o conjunto de pares ordenados, C de V1, V2, na ordem exata em que os vértices devem ser visitados. Represente graficamente o grafo também. Você concorda comigo que o mesmo grafo que nós usamos na questão 7 para fazer um caminho euleriano, ele também pode ser utilizado na questão 9 para fazer um caminho hamiltoniano? Porque afinal, 1, ele é planar, perfeito. E 2, eu consigo percorrer cada um dos vértices dele exatamente uma vez, sem repetir nenhum, com este caminho que está aqui. Então, este mesmo grafo da questão 7 pode ser usado como resposta da questão 9. Questão 10. Com os mesmos requisitos do exercício anterior, cria um grafo não planar. Então, ou seja, um grafo não planar com a notação G de VA, que permita um caminho hamiltoniano. Ou seja, onde eu passo por todos os vértices exatamente uma vez sem repetir. Só que agora num grafo não planar. Como é que eu sei um grafo que com certeza é não planar? Um K5, certo? O mesmo grafo que nós utilizamos no exercício 8, para fazer um caminho euleriano. O K5, segundo o teorema de Kuratowski, ele é não planar com certeza. Não adianta nem tentar. Sempre vai interseccionar arestas para conseguir desenhar ele. Será que eu consigo, em cima de um K5, criar um caminho hamiltoniano? Um caminho que eu percorra todos os vértices sem repetição, uma única vez passando por cada vértice? Será? Claro que sim. Como poderia ser esse caminho? Vou começar no 1, indo para o 2. Depois o 2, indo para o 3. Depois o 3, indo para o 4. E por fim o 4, indo para o 5. Pronto. Pode parecer um pouco estranho, mas eu fiz aqui um caminho hamiltoniano em cima de um K5. Eu visitei todos os vértices, ou seja, os 5 vértices, exatamente uma vez, sem repetir nenhum. Você deve estar pensando, mas não passou pelas arestas do meio. Não tem problema. Quem tem que passar por todas as arestas é o caminho euleriano. O caminho hamiltoniano tem que passar por todos os vértices. Outro ponto que costuma gerar dúvidas é, o 5 não deveria se conectar com 1? De forma alguma. Se o 5 se conectar com 1, você vai visitar novamente o vértice 1, e daí não vai ser um caminho hamiltoniano. Então ele não pode usar essa última aresta aqui. Certo? Com isso, nós finalizamos a segunda parte da correção da lista de exercícios do módulo 2, da unidade 3, da disciplina de Lógica Computacional. Até a próxima!